Quando alguém diz que trabalha com a CASSEL ou com a CASEL, ou que usa a CASSEL no projeto de educação socioemocional, essa frase não informa muita coisa, porque essa pessoa pode estar falando de pelo menos 5 formas diferentes de usar a CASSEL. Isso porque ela é uma instituição que faz várias coisas ao mesmo tempo, e a gente costuma tratar como se ela fizesse uma só, e isso gera muita confusão. Bora conversar sobre isso? E aí, pessoa, que bom ver você por aqui em mais um vídeo do Emocionate. Eu sou Tayane, trabalho com educação socioemocional desde 2016 e esse canal é para quem quer entender o tema com mais profundidade. Aqui vai um aviso muito importante logo no começo. Esse não é um vídeo onde eu explico o framework da CASSEL, as competências, o modelo. Isso eu já fiz num outro vídeo, que inclusive é o mais assistido aqui do canal, e eu vou deixar linkado aqui na descrição para quem quiser assistir essa parte. Hoje a conversa é outra. Eu quero que até o final desse vídeo a gente consiga distinguir as diferentes frentes da CASSEL, entender por que confundir elas pode gerar um problema na área de educação socioemocional e principalmente que a gente comece a usar uma linguagem mais específica, mais precisa para dizer o que é que você está usando da CASSEL, certo? E por que falar sobre esse tema é tão importante? Uma situação que eu vejo com muita frequência no contexto de socioemocional é ter um projeto numa escola ou numa empresa e lá na apresentação aparecer, por exemplo, a logo da CASSEL, ou a frase baseado na CASSEL, ou o framework da CASSEL. E quando você começa a ler o material, fica um pouco confuso por que essa pessoa colocou aquela informação específica ali. Será que essa pessoa usa as 5 competências como referência? Será que ela se baseou em um artigo que a CASSEL publicou? Será que ela fez um curso que foi oferecido pela CASSEL e se baseou nisso para estar propondo e falando aquela frase? Será que existe um programa que ela optou por usar que tem um selo ofertado pela CASSEL? Ou será que ela diz que usa um programa que é da CASSEL? Percebe? São coisas muito diferentes. Inclusive, a última delas, você falar que existe um programa da CASSEL pronto para usar, na verdade nem existe. E a gente vai falar sobre isso hoje. E aí surgem 2 mal-entendidos que eu vejo com bastante frequência. O primeiro é achar que a CASSEL é um programa. Um material fechado, uma apostila, um método para que você possa aplicar num contexto educacional. Não é. O segundo é achar que você precisa citar a CASSEL, porque sem o carimbo dela, sem a validação dela, o seu projeto não vai ter credibilidade. Ou que o framework que ela oferece é o único modelo teórico que existe quando a gente fala de educação socioemocional. Também não é. E sobre esse ponto específico, eu já fiz um shorts aqui no Emocionate que eu vou deixar linkado na descrição, porque ele merece uma conversa própria. Esses 2 mal-entendidos, eles têm uma mesma raiz. A gente trata a CASSEL, a instituição, como se ela fosse uma coisa só, quando na verdade ela é uma instituição que atua em várias frentes muito diferentes entre si. Então bora separar essas frentes para acabar com os mal-entendidos. Antes da gente entrar nas frentes, uma informação bem básica, porque ela ajuda um pouco a entender o resto. CASSEL é uma sigla que significa Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Ela foi uma organização sem fins lucrativos e estadunidense, fundada ali em 1994. Se você quiser conhecer melhor a história, já contei aqui naquele outro vídeo no canal. O ponto que importa pra gente agora é que a CASSEL ela teve um papel central na consolidação e na disseminação do conceito de Social and Emotional Learning, que é basicamente o que a gente chama de educação socioemocional por aqui. Ela teve um papel fundamental na própria linguagem que a gente usa para falar de aprendizagem socioemocional. E isso ajuda a entender a influência e a visibilidade que ela tem dentro do campo, claro que entre outros fatores. Mas essa influência, esse vocabulário muito específico, essa maneira de apresentar o que ela vem se propor a fazer, gera parte da confusão. Como a CASSEL ficou muito conhecida pelo framework lá das 5 competências, né, aquele quadrinho famoso, muita gente acaba resumindo a instituição a esse modelo teórico, como se ela fosse só isso. Ela é também isso, mas ela faz muito mais do que só propor um framework. E se eu te pedisse para listar o que a CASSEL faz, provavelmente você começaria por ele, ou talvez até achasse que fosse só isso mesmo. Só que ele é apenas uma das frentes de atuação da instituição. Vamos abrir esse leque? A primeira frente da CASSEL é o framework, o modelo teórico,
aquele modelo das 5 competências dentro de 4 contextos que todo mundo já ouviu falar. Considera sala de aula, escola, família, comunidade e tem lá habilidades específicas para serem desenvolvidas dentro de cada uma das competências. Essa é a parte mais conhecida e é uma proposta teórica de referência. É um jeito de organizar o que a gente entende por aprendizados socioemocionais de acordo com uma lente específica, a lente da Castle. É uma referência conceitual, não é um material de aplicação, certo? Você pode usar essa referência teórica de base para criar um. A segunda frente é a pesquisa e a revista científica. Isso quase ninguém menciona e é uma pena, porque além de produzir relatórios e sínteses de evidências sobre o campo de socioemocional, a Castle também mantém uma revista revisada por pares, a Social and Emotional Learning, Research, Practice and Policy, ou seja, dá para usar a Castle simplesmente lendo e citando os estudos que ela publica, e é uma faceta completamente diferente de usar o modelo teórico dela. Começa a perceber? Inclusive, dentro dessa faceta de produção científica, pesquisadores ligados à Castle também organizaram obras importantes no campo, como o Handbook of Social and Emotional Learning, que já está na 2ª edição. É uma das grandes referências na área. E aqui você não necessariamente está usando o modelo teórico dela. Esse é um material até bacana porque ele traz outras referências e formas de enxergar o socioemocional para pensar sobre o campo. A terceira frente é a avaliação de programas. O tal do selo. A Castle, ela mantém um guia, o Castle Program Guide, onde ela avalia programas de educação socioemocional de outras organizações, segundo critérios de evidência de desenhos que ela mesma criou. Os programas que atendem a tudo o que eles propõem recebem uma espécie de selo, que nada mais é do que uma validação formal da instituição, um reconhecimento de que aquele programa apresenta evidências. Quem recebe esse selo fica numa lista no site da Castle e pode ser encontrado mais facilmente por escolas interessadas, por exemplo. Então acaba sendo uma troca de visibilidade também. Atualmente, ela tem uma lista com 99 programas que já passaram por essa avaliação, que inclusive podem ser comparados entre si. Vou deixar aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. E olha que interessante, isso aqui desfaz o mal-entendido número 5 que eu falei lá em cima. A Castle, ela não vende um programa, ela não tem um programa de educação socioemocional, ela avalia os programas dos outros. O programa da Castle, que às vezes citam por aí, não existe como um produto. O que existe é uma espécie de selo de qualidade que ela concede a programas de terceiros, certo? A quarta frente é a oferta de formação e recursos pedagógicos. A Castle oferece cursos e workshops, alguns são gratuitos, outros são bem salgados, para educadores, para gestores, para formadores e para a própria formação de adultos em socioemocional. Além disso, ela também oferece uma série de materiais gratuitos, templates, exercícios, atividades, ideias de aplicação e muitas outras coisas disponíveis lá no site. Então, quando alguém diz, fiz uma formação da Castle, peguei uma atividade do site, isso ainda é uma coisa diferente das 3 anteriores, certo? E por fim, a quinta frente, que são os eventos e a articulação do campo. A Castle organiza anualmente o SEL Exchange, que é um dos maiores eventos de socioemocional do mundo, além de organizar o Dia Nacional de Socioemocional, vários webinars e vários outros eventos. Essa frente específica é mais uma convocação da comunidade que, na minha opinião, ainda fica muito centrada nos Estados Unidos, tanto as datas quanto formatos, contextos abordados, convidados e etc. Mas também é uma frente que oferta outras possibilidades. Então a gente viu aqui 5 frentes diferentes: framework, produção científica, avaliação de programas, formação e recursos e eventos. E a informação mais importante disso tudo, gente, essas frentes podem ser usadas de forma independente. Imagina aí 5 caixinhas. Em vez dessas caixinhas aparecerem ligadas umas às outras, pensa que elas apenas orbitam em torno da Castle, mas são caixinhas diferentes. Elas não vêm num pacote. Você pode usar só o framework como referência conceitual para criar o seu próprio material. Você pode só ler os artigos da revista ou do handbook e usar como referência para embasar alguma ação,
completamente desvinculada do modelo deles. Ou você pode usar só um recurso pedagógico avulso que eles disponibilizaram lá no site, que tem muitos inclusive, sem necessariamente usar o modelo teórico deles, ou só fazer um curso, ou só ir a um evento. São facetas que não se exigem mutuamente. E é por isso que quando alguém diz eu uso ou eu usei a Castle, a frase informa muito pouco. Usa qual frente? Usar o framework como norte teórico é uma escolha. Citar um estudo de uma revista ou de um livro, outra escolha. Escolher um programa que tem o selo da casa para implementar no seu contexto, outra. Cada uma dessas escolhas te compromete com coisas diferentes. Então, quando você for mencionar a Castle em algum material, em alguma ação ou com qualquer tipo de referência, tenta se localizar nesse uso. A precisão aqui, ela não chega num lugar de preciosismo, mas ela chega num lugar da gente entender o que exatamente a gente está fazendo e usando nas nossas propostas. E até mesmo entender o que a instituição faz e quais são os diferentes usos que a gente pode fazer dela, certo? Passada a compreensão das frentes, vamos agora para um ponto muito importante. O framework da Castle é muito influente, mas ele não é o único que existe. A literatura internacional trabalha com dezenas de frameworks de aprendizados socioemocionais. Inclusive o grupo do Easel Lab, coordenado pela Stephanie Jones, lá no laboratório de Harvard, que eu já citei aqui várias vezes no canal, mantém um catálogo online comparando vários desses modelos. Se você for comparar os próprios programas que são lá validados pela Castle, você vai ver que os modelos teóricos também são distintos. Então, quando você adota o framework da Castle, você está fazendo uma escolha entre diferentes modelos. E a justificativa da sua escolha é só sua. Pode ser porque ela é a mais famosa, pode ser porque você quer dar mais visibilidade para a sua proposta ou para o seu projeto, pode ser porque você entende que esse modelo se encaixa no seu contexto. Só não justifica a sua escolha dizendo que só tem essa opção, ou que ela é a única válida, certo? E eu não falo isso para diminuir a Castle, a influência que ela tem, ou mesmo a credibilidade. Eu só acredito que é importante a gente colocar a instituição no lugar que ela ocupa. É uma referência internacional inegável, muito importante, muito influente e muito bem construída dentro do que ela se propõe. Mas não é um carimbo obrigatório para quando a gente vai falar de projetos em socioemocional. Então, se antes você falava nosso projeto usa Castle, agora eu te convido a dizer coisas mais específicas. Nosso projeto usa o framework da Castle como referência conceitual. Ou ainda, a gente se baseia em pesquisas publicadas pela Castle para a elaboração dessa proposta. Ou você também pode dizer, a gente utiliza os recursos que estão disponíveis na plataforma para desenhar propostas em socioemocional. Percebe a diferença? Antes de encerrar, eu quero também mencionar que é muito importante a gente entender que uma instituição ela pode trabalhar com diversas coisas. Ela pode simplesmente propor um modelo teórico, ela pode exclusivamente produzir pesquisas, ela pode organizar eventos, ela pode oferecer formações ou recursos, ou mesmo ela pode se propor a avaliar materiais. A Castle, ela faz tudo isso. Foi uma escolha dela. O cuidado aqui é a gente não tratar todas essas frentes que são diferentes como se fosse a mesma coisa, certo? Então fica a minha pergunta para você comentar aqui embaixo. Você já confundiu o que era a Castle? Já ficou aí perdido sobre como é que ela é usada? Comenta que eu tenho muita curiosidade de ver como é que isso acontece com quem trabalha na área de socioemocional. Quando eu comecei lá 10 anos atrás, eu particularmente tive muita dificuldade de entender como a instituição funcionava e o que exatamente ela estava propondo. E se você conhece alguém que trata a Castle como se fosse um programa pronto, uma instituição obrigatória, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, possivelmente vai poupar uma confusão. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa uma curtida aqui também, isso ajuda demais a levar o conteúdo para quem trabalha com o tema. E se você quer ver a parte que eu não cobri aqui sobre a Castle, né, a história, o framework em si, com as 5 competências e etc., tá aqui na descrição, junto com o short sobre não precisar do carimbo da Castle para validar o seu projeto. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui e até a próxima!